Olá, meninas e meninos, tudo bem? Eu sou Camille Borba e este é o meu sinal. Como vocês estão hoje? Espero que muito bem. Prontos para mais uma aula da melhor disciplina que existe, que é a língua portuguesa, certo? Hoje quem faz a nossa tradução para Libras, o que torna nossas aulas muito mais acessíveis, é a Helena. Bem-vinda, Helena. Espero que você goste da aula de hoje. Como eu falei, a tradução para Libras torna nossas aulas mais acessíveis. E essas aulas vocês podem ver, rever, tanto no nosso canal do YouTube Educa Recife, quanto no nosso aplicativo também chamado Educa Recife. Este vocês podem baixar tanto pelo QR Code que vai aparecer na tela, quanto pelas lojas de aplicativo, tá? Então vão lá, baixem, se conectem, entrem no chat, que é essa ferramenta, né, interacional para que vocês tirem as dúvidas aqui ao vivo, tá? Lembrando que no YouTube as aulas estão distribuídas em playlists, então se vocês precisam, querem, desejam muito assistir todas as aulas de língua portuguesa do 9º ano ou de qualquer outro ano, vocês podem fazê-lo procurando pela playlist, tá? Então lá vão ter todas as aulas de todas as disciplinas. E ainda pensando em acessibilidade, eu também vou me autodescrever, tá? Eu sou uma mulher negra, de estatura mediana, cabelos pretos, cacheados, um pouco acima dos ombros, olhos escuros, uso um óculos arredondado. Hoje eu estou de blusa azul e uma saia estampada de onça. Estou aqui em frente à câmera, tá? Dando essa aula para vocês. Ufa, né, gente? Depois de todos esses avisos, vamos começar a aula, que será sobre artigo de opinião. Vamos lá. E aí, vamos revisar. Vocês se recordam que a gente já falou sobre os agrupamentos de gênero e as relações com gêneros textuais? Então, trouxe aqui todos os agrupamentos. Eles podem ser da ordem do narrar, que a gente viu, né, na aula passada. Então, a gente vai ter os romances, contos, lendas, fábulas, piadas, crônicas, etc. Do relatar, então, relato de viagem, diário, notícia, reportagem. Do expor, que aí vai ser palestra, um texto explicativo, a própria aula. Do instruir e descrever. Receitas, instruções de montagem, regras de jogo e etc. Tá? E a gente tem os gêneros, a ordem do argumentar, que aí contempla o quê? A resenha crítica, os artigos de opinião, o editorial e etc. E aí vocês conhecem o artigo de opinião? O que vocês sabem desse gênero? Vão me contando aí no chat, tá, gente? O que vocês já devem ter visto, a gente já viu, pelo menos por cima. Então vão me contando, vão tentando lembrar o que vocês conhecem sobre o artigo de opinião, tá? Enquanto vocês pensam, eu vou aqui já começar com uma provocação. A gente vai estudar um artigo de opinião, mas que raios é uma opinião? O que é de verdade uma opinião? Vocês conseguem me dizer? Vocês conseguem trazer um conceito? Vocês conseguem me responder a essa pergunta? O que é uma opinião? Quando eu digo, Helena, você pode me dar uma opinião sobre um assunto? O que é uma opinião? Quando a gente tem dúvida de algo, a gente sempre pode ir para o quê? Ao dicionário. Porque o dicionário guarda os significados, pelo menos os significados corriqueiros das palavras. Então, uma forma de você começar a construir um conceito é justamente sabendo o que a palavra significa, tá? Então, segundo o dicionário, opinião é um modo de pensar, de julgar, de ver. É um ponto de vista ou posição tomada sobre assunto em particular. Parecer emitido sobre determinado assunto em que muito se refletiu e deliberou. Juízo de valor sobre alguém ou alguma coisa. Consenso partilhado por um grupo de pessoas sobre um ou mais assuntos. Ideia ou hipótese sem fundamento, aquilo que se presume sem certeza ou presunção. Então a gente percebe o quê? Que a opinião ele é de cunho pessoal. É realmente o que você acha sobre algo. Agora perceba, o que você acha. É um achismo. A nossa opinião, ela pode se virar um fato se a gente tiver o quê? Um argumento. Mas a gente vai ver isso mais pra frente.
Ó, e aí, ó, uma opinião é o quê? É um juízo de valor que se emite sobre algo questionável, sobre algo em que há espaço para ter esse julgamento. A opinião também é aquilo que se acha relativamente a algo ou alguém. É o parecer, podendo ser favorável ou não, que se dá. Então, quando a gente pensa em opinião, a gente vai pensar muito sobre realmente a pessoalidade dali, né? É o que se acha, é algo relativo, é algo que não precisa ser um consenso. Helena não precisa concordar comigo, concordar com a minha opinião sobre diversos assuntos. Ela não precisa, ela pode discordar. E se eu quiser defender a minha opinião, eu vou precisar trazer o quê? Argumentos, fatos, eu vou precisar praticar essa defesa dessa minha opinião. Então, vamos ver alguns exemplos de opinião, ó. Por exemplo, na minha opinião, ele é um grande jogador. Achei o filme bom, odiei o filme. Veja, a gente pode ter duas opiniões distintas sobre o mesmo objeto. Por quê? Porque a opinião ela é subjetiva, ela parte da percepção pessoal, ela parte do seu julgamento de valor. E o seu julgamento, ele é fruto de tudo o que você é, né? Tudo o que você já viveu. E aí você tem uma posição no mundo que te permite dar opinião de acordo com o que você pensa mesmo. Ó, a Paula tem uma opinião pouco positiva dos meus amigos. Lembrando que a opinião não é necessariamente verdade, não é a verdade absoluta. A minha opinião pode estar completamente equivocada, porque eu interpretei errado alguma coisa, ou porque eu não considerei alguns fatores, ou porque eu fui parcial. Então é isso, né? Mas veja, agora a gente vem para o artigo de opinião. A gente já viu o que é opinião, então vamos ver o que é um artigo de opinião. Um artigo de opinião é um texto dissertativo, argumentativo, então a gente vai ter que ter o que é a presença de argumentos, em que o autor apresenta seu ponto de vista sobre determinado tema e, por isso, recebe esse nome. Geralmente, os artigos de opinião são veiculados nos meios de comunicação em massa, televisão, rádio, jornais ou revistas e abordam temas da atualidade. Tá? Embora se chame artigo de opinião, ele não é fundamentado somente por opiniões. Mas por quê, Camille? Por quê? Porque a gente não pode só chegar no artigo de opinião e dizer, eu acho que isso é isso. Porque eu acho. Porque é o que eu penso, é a minha opinião sobre isso. Não, você não pode fazer isso. Você vai precisar defender o seu ponto de vista, né? E aí por quê? Porque, embora possa conter opiniões, no artigo de opinião há uma defesa de ponto de vista. E esta é fundamentada em argumentos. A argumentação é um principal recurso retórico, que é, no caso, a retórica, é esse estudo da arte do falar, do construir o discurso, utilizado nos textos de opinião, que tem como características informar e persuadir o leitor sobre um assunto. E como eu vou informar e persuadir um leitor se eu não trago fatos, se eu não trago argumentos? Não há como. Por isso, é essencial, um dos elementos essenciais ao artigo de opinião é justamente a presença de argumentos, tá? Mas aí eu vou perguntar, a gente também já viu uma aula de argumento, vocês lembram o que é argumento? Ó, o argumento, de novo, a gente vai para onde? Para o dicionário. Então, ó, raciocínio, razão, por meio do qual se pretende provar ou refutar, ou seja, negar, a procedência ou veracidade de uma informação. Aquilo que atesta a veracidade de alguma coisa, demonstração, indício ou prova. E a gente tem um contexto de cinema, teatro e TV, né, que vai dizer que o argumento é o resumo da história, do tema, do enredo de uma peça literária, teatral ou um filme. E argumento também é uma discussão em que os participantes defendem pontos de vista antagônicos, ou seja, opostos. Altercação, contenda, que é, no caso, uma briga polêmica, tá? Então, ó, o argumento ele é um recurso de persuasão, ou seja, é um recurso de convencimento, e ele fundamenta o nosso ponto de vista.
Tranquilo, gente? Então, mesmo que o artigo de opinião verse sobre o que você acha sobre o tema, ele precisa ser fundamentado, a sua opinião precisa ser fundamentada em argumentos, tá? Os argumentos servem principalmente para provar alguma coisa, como um ponto de vista, uma decisão ou uma opinião, tá? E aí, quais seriam as características desse artigo de opinião? São textos escritos em primeira e terceira pessoa. A gente tem um uso da argumentação e da persuasão. Geralmente são assinados pelo autor, então são textos em que há uma autoria identificada. Quando eu digo textos em primeira e terceira pessoa, é porque quando você usa a terceira pessoa, há inclusive um certo distanciamento, né? Nós cremos que tal argumento é inválido por isso, isso e isso. Há um distanciamento maior. Quando você se coloca no texto em primeira pessoa, ele se torna mais pessoal. Mas mesmo que seja um texto que você se coloque em primeira pessoa, a presença de argumentos para fundamentar o seu ponto de vista é essencial, tá? Geralmente são assinados pelo autor, a gente já viu. Produções veiculadas nos meios de comunicação possuem uma linguagem simples, objetiva e subjetiva. Quando eu digo simples, não quer dizer que ela não seja uma linguagem elevada, uma linguagem bem trabalhada. Ela só pretende ser um pouco mais direta, denotativa. Por quê? Porque aqui eu quero convencer. Como eu vou convencer alguém se eu usar apenas uma linguagem mais rebuscada, ou que eu fale algo de um jeito mais complicado e ninguém entenda? O objetivo é justamente o quê? A persuasão, o convencimento. Portanto, é interessante que você seja objetivo, para que os fatos, para que o jeito como você conta os fatos não conte mais do que os fatos. Tranquilo? Abordam temas da atualidade, possuem títulos polêmicos e provocativos, contêm verbos no presente e no imperativo. Tá? E a estrutura? Como é que a gente organiza um artigo de opinião, né? Geralmente, os artigos de opinião seguem o padrão da estrutura dos textos que são dissertativos, argumentativos. Então, ele vai basicamente se desenvolver, né? se organizar tendo uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Nessa introdução, o que é que a gente precisa inserir? A apresentação do tema, que será discorrido durante o artigo. Então, na introdução, eu preciso dizer sobre o que eu vou opinar, apresentar um tema, dizer, eu vou falar sobre a questão do tráfico de escravos no Brasil. Então, aqui vai ser meu tema, vai ser a tese, na verdade, vai ser o que você vai defender, né? Então, aqui a gente tem o que? A gente tem a apresentação do tema. Então, você pode falar historicamente sobre isso. Você pode fazer uma comparação entre realidades diferentes. Você pode trazer diversas reflexões desde que você comece mostrando qual é o seu tema, para que fique claro para o leitor, tá? Na segunda parte, a gente tem o desenvolvimento, que é a parte da interpretação. E aí, é nesse momento em que a opinião e a argumentação são os principais recursos utilizados. Então, é no desenvolvimento que eu vou sustentar o tema, que eu vou sustentar a tese, que eu vou trabalhar as minhas opiniões com os argumentos para que eles se tornem mais sólidos, para que eles convençam, para que o corpo do texto seja mais robusto, para que o texto seja mais pesado, seja mais bem fundamentado, tá? E na conclusão a gente tem o que? A finalização de artigo, com a apresentação de ideias para solucionar os problemas sobre o tema proposto. Porque depois que você apresentou o tema, você discorreu sobre o assunto, você precisa concluí-lo, né? E aqui a gente tem outros elementos, né? Que a gente tem a tese. A tese é o ponto de vista, é a posição a ser defendida ou contradita. Então, defendida ou negada sobre um determinado assunto ou fato. Temos também o argumento, né, que é a argumentação. Consiste em recursos ou procedimentos que o autor utiliza para fundamentar ou sustentar a tese apresentada. E aqui a gente tem uma série de recursos com os quais você pode
argumentar, né? Então, você pode trazer exemplos, dados estatísticos, citações de pessoas, de autoridades no assunto tratado, gente. Não é trazer a citação do seu tio sobre algo, não, tá? É trazer a citação de alguém que seja relevante na área, para que esse segundo discurso torne o seu discurso mais forte, torne a sua opinião fundamentada, tá? Justificativas de ideias que sejam de consenso geral, comparações, a apresentação de contra-argumentos que antecipam argumentos do leitor, tá? Temos a conclusão, que é a síntese, ou seja, é o resumo, feita com base em tudo que foi exposto na argumentação. Ou seja, a conclusão retoma as ideias básicas de forma resumida e apresenta a dedução final com base em todos os argumentos e dados apresentados. Então, é uma depuração do texto, é aquele momento em que você vai retomar a sua tese, você vai retomar o tema e aí você vai retrabalhar os argumentos, aí você vai ter algo mais consistente. E aí você vai concluir, você vai chegar, você vai dizer em que conclusão você chegou, no que é que deu, né, toda a sua discussão e a sua reflexão. Tá? E aí, outros gêneros que a gente tem na ordem do argumentar. A gente tem textos dissertativos, editorial, resenha crítica, carta de reclamação, artigo de opinião, carta ao leitor, uma infinidade. Mas por que eles têm esses são da ordem do argumentar? Porque o argumento é a principal ferramenta aqui e o principal objetivo é o quê? A defesa de um ponto de vista. Joia? Certo, a gente já sabe o que é um artigo de opinião, a gente já viu os elementos, já viu as características, mas como é que eu posso organizar os meus argumentos? E aí eu proponho que a gente tente fazer um plano de texto. E aí adianto que esse plano de texto não serve somente para os textos de cunho argumentativo, não serve somente para aqueles textos que a gente faz para a faculdade, para a escola, para aqueles textos que a gente precisa ser avaliado, não, tá? Planejar um texto, na verdade, é uma das primeiras etapas da feitura do texto. Por quê? Porque a gente já consegue antecipar, a gente já consegue ver mais ou menos como o texto vai ficar. E aí a gente vai trabalhando no que funciona, no que não funciona, né? Então vamos ver. Vocês sabem o que é um plano de texto e a sua função. E aqui fica a minha dica, que quando bem assimilado, ou seja, quando a gente aprende a fazer um plano de texto de um jeito interessante, de um jeito que seja confortável para a gente, porque é isso. Eu tenho um jeito de planejar meu texto. A Helena tem o dela. Vocês têm que procurar qual é o jeito de vocês. Qual jeito funciona melhor? Eu prefiro dividir o texto realmente em partes. Então, eu vou separar a introdução e eu vou selecionar. Na introdução, eu vou usar tal fato como exemplo, eu vou trabalhar o tema como tal. No desenvolvimento, eu separo sempre o que eu vou falar. Então, que argumentos eu vou usar para fundamentar a minha tese 1? Que exemplos, que relações, quem eu posso citar, tá? Então, se vocês assimilam bem essa ferramenta de planejamento do texto, a escrita do texto ela acaba menos sofrida, porque você já vem pensando nele o tempo todo, né? Você já vem trabalhando nele. É muito útil para a elaboração de textos no geral. Então, o plano de texto seria uma maneira de organizar e elaborar o texto previamente, separando os pontos a serem tratados, os argumentos, a ordem lógica do texto, que argumento pede outro, que exemplo eu vou colocar primeiro, tudo isso é importante, tá? Porque o jeito que a gente diz as coisas, às vezes é tão importante, às vezes até mais importante do que a gente realmente fala. Então, como a gente faz? Você pode começar organizando o seu plano em tópicos, como, por exemplo, introdução, desenvolvimento, conclusão. Eu faço isso. É o jeito que eu entendo que para mim funciona. Se eu separar o texto, por quê? Porque um artigo de opinião, ele já é um texto ele é um texto único, mas ele é composto de partes. Então, se você separa essas partes e pensa nelas como um texto, esse aqui é o texto da introdução, que precisa se ligar com o texto
da argumentação. Mas esse argumento 1, ele precisa também ter uma lógica para o segundo argumento, para o segundo ponto de vista. E aí você vai vendo um texto como uma série de fios que vão se ligando e vão se complementando. E aí, ó, depois que você já separou o texto em tópicos, né, você pode fazer o quê? Selecione e relacione seus argumentos com os tópicos definidos. Então, o argumento 1 sobre o tema, né, vai ser alguma coisa. Claro que a gente não definiu um tema, né, um exemplo abstrato é mais complicado. Mas a partir do momento que você decide a sua opinião, o seu ponto de vista, você vai precisar fazer o quê? Organizar, pesquisar, pensar, relacionar os argumentos. Você vai ter que trabalhar nessa parte. Então, aqui é trabalho, é você sentar, ser muito honesto com você e dizer quais referências eu posso trazer, que argumentos eu vou trazer, que tipo de argumentação me agrada. E essa parte eu sei que parece chato. Fazer todo esse planejamento antes de fato sentar e, sei lá, escrever 30 linhas, 2 páginas, 10 páginas. Eu sei que essa parte é um pouquinho, parece que é uma perda de tempo, mas não é. Porque depois que você olhar para a sua folha e aí você vê, bom, eu já estou organizado, eu já sei que argumentos eu vou usar, então agora eu vou só trabalhar em como usar. E isso, na verdade, é um adianto de tempo, tá, gente? Principalmente quando a gente pensa em prova, principalmente quando a gente pensa na redação do Enem, na redação das universidades. Por quê? Porque você vai precisar ter esse raciocínio mais rápido. E aí o plano de texto ajuda muito, porque você não perde tempo pensando no que você vai argumentar durante a escrita. Porque às vezes a gente se perde no pensamento, e aí se perde no texto, e aí os argumentos não entram numa ordem lógica, e você vai perdendo ponto por isso. Quando você vai, organiza, não precisa ser um super plano de texto. Pode ser, 3 tópicozinhos. No argumento eu vou falar A, B e C. Para exemplificar, exemplo tal. Para exemplificar B, exemplo tal. Para exemplificar C. E aí você vai trabalhando essa ideia dos argumentos, explicação e exemplo e relacionando. Ao fazer isso, conseguimos o quê? Analisar nossas opiniões, embasá-las com argumentos e explicar melhor o que a gente está pensando. Tá? O plano de texto funciona também para que enxerguemos nosso texto como um todo e assim possamos melhor atender ao gênero que nos propusemos. E aí, gente, ficou mais ou menos claro, assim, tranquilo para a gente pensar. Então, retomando tudo que a gente falou, né? Porque eu falei muito. Eu já falei muito. Então, a gente tem o artigo de opinião, que é um gênero da ordem do quê? Do argumentar. Então, qual é a principal função do artigo de opinião? Demonstrar a nossa opinião e fazer com que a gente defenda. Por quê? Porque essa é a principal função do argumento. A defesa. A principal não, né? A defesa de um ponto de vista e uma persuasão, tá? E aí, que elementos, né? A gente tem alguns elementos e uma estrutura mínima para a elaboração, perdão, gente, para a elaboração do nosso artigo de opinião, né? Então, o artigo de opinião, ele vai ter o quê? Uma introdução, em que a gente vai apresentar o tema, a gente começa a apresentar nossa tese, que é a nossa opinião, que vai ser o nosso ponto de vista, e é esta tese que precisa ser o quê? Defendida. E ela vai ser defendida como? Através de argumentos. E esses argumentos, eles podem ser o quê? Eles podem ser dados, citações, fatos históricos, exemplos, dados científicos. A gente viu uma infinidade, né? Vamos até voltar aqui, porque a gente já fixa, a gente vai ter comparações, citações de pessoas, apresentação de contra-argumentos, que também é uma técnica. Você usa o seu argumento e aí você diz, mas há quem diga o contrário, e diga isso, isso e isso. E aí você faz essa comparação entre o que você argumenta e o contra-argumento. E aqui você vai fazer esse diálogo, defendendo sempre o seu ponto de vista. Aí o que mais? A gente tem o desenvolvimento, que é onde a gente
organiza, né, nossos argumentos, em que a gente faz realmente, a gente pratica a defesa do ponto de vista, é onde a gente vai colocar os exemplos, as citações, é onde a gente vai organizar. E a gente precisa trabalhar bastante esse desenvolvimento para que a gente consiga convencer o leitor de que a nossa opinião é certa, de que a gente está certo. E no fim, a gente sempre quer estar certo, né? Então vamos trabalhar nessa argumentação aí. E a gente tem a conclusão, que é uma síntese, é o que você chegou. Tá, eu falei, defendi o ponto de vista, mas no fim das contas, isso me levou para onde? Tem uma solução? Eu posso propor alguma solução? E é justamente nessa parte, né? E a gente falou também sobre uma ferramenta que pode ajudar vocês nessa feitura, nessa elaboração do texto, que é o plano de texto. E esse plano de texto, ele pode ser feito de várias formas. Eu mostrei aqui, eu dei a dica aqui de como eu faço, que é uma organização do texto em tópicos curtos, porque aí, quando eu vou escrever o texto, eu já tenho um modelo, eu já consigo enxergar para onde a minha argumentação vai me levar. Eu já tive o trabalho de pensar nos exemplos, de pensar nos argumentos, de relacioná-los aos fatos. Então, agora, quando eu for para o texto, eu vou me preocupar com o quê? A gramática, a coesão, a coerência, o uso das conjunções. Eu vou me preocupar mais com o aspecto formal. Mas o conteúdo, eu meio que já pensei, tá? Tranquilo, gente. Qualquer coisa, joguem no YouTube, joga no chat, joga as dúvidas lá que eu respondo todas, tá? E para casa, que tal se a gente tentasse usar o plano de texto? Escolha algum amigo, familiar ou até algum de seus professores e escreva um texto para convencê-lo ou convencê-la a experimentar alguma atividade que vocês gostem. Então, vocês podem dizer, eu quero tomar sorvete quarta-feira à tarde. Então, vocês podem construir uma carta, um texto, não precisa ser um artigo de opinião, tá, gente? É só pra gente exercitar o plano de texto. Então, que tal? Vocês podem decidir, quero fazer isso, e escrever, botando todos os porquês, os argumentos, as opiniões não, tá, gente? As opiniões fundamentadas, tá certo? E aqui, pra nossa aula que chegou ao fim, eu queria encerrar com essa citação de Angela Davis, que é uma teórica feminista, negra, estadunidense, que diz assim, você tem que agir como se fosse possível transformar radicalmente o mundo. Você tem que fazer isso o tempo todo. Então, mesmo que a gente saiba que as nossas ações não vão ter um impacto imediato, a gente precisa agir como se fosse possível realmente transformar o mundo, tá certo? Então, gente, como sempre, foi um prazer estar aqui com vocês, né? Agradeço enormemente a Helena pela tradução, a produção que permite que as aulas cheguem até vocês e a vocês aí que estão me assistindo, tá? Então, como sempre, foi um prazer, um beijo e até a próxima.